Capítulo 19. Josué. Subtítulo: A herança de Simeão. Saiu a segunda sorte para Simeão, isto é, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. Eles receberam a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. A sua herança incluiu Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Balá, Ezen, Eltolad, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Susa, Bet-Lebaote e Saruém. 13 cidades e os seus povoados, Aim, Rimon, Éter e Azã. 4 cidades e os seus povoados, e todos os povoados que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do sul. Essa é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. E da parte dos filhos de Judá, tirou-se a herança dos filhos de Simeão, porquanto a porção dos filhos de Judá era muito grande para eles. Assim, os filhos de Simeão receberam a herança no meio da herança deles. Subtítulo: A herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte para os filhos de Zebulon, segundo suas famílias. A fronteira da sua herança vai até Sarid, sobe para o ocidente até Marala, estende-se até Dabezete e chega até o ribeiro próximo a Jocneão. De Sarid, a fronteira vira-se para o oriente, para o nascente do sol, até a região de Quislot-Tabor. Estende-se a Daberat e vai subindo até Jáfia. Dali prossegue para o oriente, indo até Gat-Efer e Et-Kazim, chegando a Rimon Metoar e virando-se para Neá. Ao norte, vira-se para Anatom e chega ao vale de Iftael, Catat, Naalau, Sinron, Idala e Belém. Estavam na herança. Eram 12 cidades e os seus povoados. Essa é a herança dos filhos de Zebulon, segundo suas famílias. Essas cidades e os seus povoados. Subtítulo: A herança de Issacar. A quarta sorte saiu para os filhos de Issacar, segundo suas famílias. A região deles incluiu Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarat, Rabit, Kizion, Abs, Remet, En-Ganim, En-Adá e Bet-Pazez. A fronteira deles vai até Tabor, Saazima e Bet-Semes, e termina no Jordão. Eram 16 cidades e os seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo suas famílias. Essas cidades e os seus povoados. Subtítulo: A herança de Azer. Saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Azer, segundo suas famílias. A sua região incluiu Elcat, Ali, Beten, Agzaf, Alamelec, Amad e Mizal. A fronteira deles estende-se para o oriente até Carmelo e Sior Libnat. Vira para o nascente do sol, indo para o Bet-Dagon. Chega a Zebulon e ao vale de Iftael, para o norte, até Bet-Emek e Neiel. Estende-se até Cabul, ao norte, Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. Vira-se para Ramá e para a cidade fortificada de Tiro, virando-se então para Oza, e de lá vai até o mar, perto de Maalab, Aquzibe, Umá, Afeca e Reob. Ao todo, eram 22 cidades e os seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo suas famílias. Essas cidades e os seus povoados. Subtítulo: A herança de Naphtali. Saiu a sexta sorte para os filhos de Naphtali, segundo suas famílias. A fronteira deles vai desde Elefe e desde o carvalho em Zaananim. Vai até Adame, Nequeb e Jabneel, e depois Lacum, terminando no Jordão. Vira-se para o ocidente até Asnot Tabor, e dali vai para Ucoque. Chega a Zebulon, ao sul, e a Aze, do lado ocidental, e a Jubá, à margem do Jordão, ao oriente. E as suas cidades fortificadas são Zidim, Zé, Hamat, Racat, Kineret, Adama, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Hazor, Iron, Migdal, El, Oren, Bet-Anat e Bet-Semes.
19 cidades e os seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo suas famílias. Essas cidades e os seus povoados. Subtítulo: A herança de Dan. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias. A região da sua herança incluiu Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timnat, Ecrom, Eltec, Gibeton, Baalat, Jeúde, Beni-Berak, Gat-Rimon, Me-Jarcon e Racon, com o território defronte de Jope. Os filhos de Dan, porém, não conseguiram conquistar sua região, de modo que eles subiram, batalharam contra Lesem e a tomaram. Eles a feriram ao fio da espada, tomaram posse dela e lá habitaram. E a Lese chamaram Dan, por causa do nome de Dan, pai da tribo. Essa é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. Subtítulo: A herança de Josué. Depois de terminar de repartir a terra como herança, definindo suas fronteiras, os israelitas deram a Josué, filho de Num, herança no meio deles, conforme a ordem do Senhor. Eles lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, e ele reedificou a cidade e lá habitou. São essas as terras que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das casas paternas nas tribos dos israelitas repartiram a herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E assim terminaram de repartir a terra. Capítulo 20, Josué. Subtítulo: As cidades de refúgio. E o Senhor disse mais a Josué: Dize aos israelitas: Designai as cidades de refúgio, de que vos falei por meio de Moisés, a fim de que fuja para ali aquele que tiver matado alguém involuntariamente, sem premeditar. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Quando o fugitivo for para uma dessas cidades, se apresentará à porta dela e exporá a sua causa aos anciãos da cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para viver entre eles. Se o vingador do sangue o perseguir, eles não o entregarão, pois ele feriu o seu próximo sem premeditar e sem tê-lo odiado antes. E viverá nessa cidade até que compareça a julgamento perante a comunidade e até que morra o sumo sacerdote daqueles dias. Então voltará para a sua cidade e para a sua casa, para a cidade de onde tiver fugido. Então designaram Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquem na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, que é Hebron, na região montanhosa de Judá. E, além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente, designaram Bezé, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. E essas foram as cidades designadas para todo o israelita e para o estrangeiro que morasse entre eles. Elas acolheriam todo aquele que matasse alguém involuntariamente, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até apresentar a defesa perante a comunidade. Capítulo 21, Josué. Subtítulo: As cidades da tribo de Levi. Os chefes das casas paternas dos levitas chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas paternas nas tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhes falaram: O Senhor ordenou, por meio de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. Então os israelitas deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e seus arredores. Saiu a sorte para a família dos coatitas, para os descendentes do sacerdote Arão, que eram levitas. Caíram por sorte 13 cidades da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim. Para os outros coatitas, caíram por sorte 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés.
Para os gersonitas, caíram por sorte 13 cidades das famílias da tribo de Sacá, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã. E para os meraritas, segundo suas famílias, 12 cidades da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades e seus arredores por sorte, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão foram dadas essas cidades por nome aqui mencionadas, que passaram a pertencer aos descendentes de Arão, sendo estes das famílias dos coatitas, que eram levitas, porque a primeira sorte saiu para eles. Assim lhes deram Kiriat Arba, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e seus arredores. Arba era o pai de Anak. Mas deram o campo da cidade e seus povoados a Caleb, filho de Jefoné, por propriedade. Aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, e seus arredores, Libna e seus arredores, Jatir e seus arredores, Estemoa e seus arredores, Olom e seus arredores, Debir e seus arredores, Aim e seus arredores, Jutá e seus arredores, Bet-Semes e seus arredores. Eram 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arredores, Geba e seus arredores, Anatote e seus arredores, Almon e seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, descendentes de Arão, foram 13 cidades, e seus arredores. As famílias dos coatitas, que eram levitas, isto é, os demais coatitas, receberam as cidades que lhes caíram por sorte. Da tribo de Efraim, deram-lhes Siquem, cidade de refúgio do homicida, e seus arredores. Na região montanhosa de Efraim, Jezer, e seus arredores. Kibzaim e seus arredores. Bet-Oron e seus arredores. Eram 4 cidades. E da tribo de Dan, Eltec e seus arredores, Gibeton e seus arredores, Aijalon e seus arredores, Gat-Rimon e seus arredores. Eram 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak e seus arredores, e Gat-Rimon e seus arredores. Eram 2 cidades. As famílias dos demais coatitas receberam ao todo 10 cidades e seus arredores. Aos gersonitas das famílias dos levitas deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e seus arredores, e Besterá e seus arredores, 2 cidades. E da tribo de Sacá, Quizion e seus arredores, Daberate e seus arredores, Jarmute e seus arredores, En-Ganim e seus arredores. Eram 4 cidades. E da tribo de Aser, Mizal e seus arredores, Abdon e seus arredores, Elcate e seus arredores, Reobe e seus arredores. Eram 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e seus arredores, Ramote-Dor e seus arredores, Cartã e seus arredores. Eram 3 cidades. Todas as cidades dos gersonitas, segundo suas famílias, foram 13 cidades e seus arredores. As famílias dos meraritas, aos restantes dos levitas, deram da tribo de Zebulon, Jocneão e seus arredores, Cartá e seus arredores, Dimna e seus arredores, Naalau e seus arredores. Eram 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezé e seus arredores, Jaza e seus arredores, Quedemote e seus arredores, Mefaate e seus arredores. Eram 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e seus arredores, Maanaim e seus arredores, Esbom e seus arredores, Jazer e seus arredores. Ao todo, eram 4 cidades. Todas essas cidades caíram por sorte para os meraritas, segundo suas famílias. O restante das famílias dos levitas foram ao todo 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos israelitas, foram 48 cidades e seus arredores.
Cada uma dessas cidades tinha os seus arredores. E assim foi com todas elas. Dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, com juramento, prometera dar a seus pais, e eles a possuíram, e nela habitaram. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados, conforme tudo quanto havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde lhes resistir, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu.